Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos no quarto domingo da Páscoa. Este é o chamado Domingo do Bom Pastor, no qual a igreja reza pelas vocações sacerdotais e religiosas. Na verdade, nós cumprimos hoje aquela intenção que o Senhor coloca para nós rezarmos. Uma das poucas vezes que Jesus determina a intenção da nossa oração. Pedir ao dono da messe que envie operário para a sua messe. Ora, nós rezamos ao Senhor pedindo para que Ele continue a escolher pessoas no meio do seu povo para a vocação sacerdotal e religiosa, bem como continue a sustentar os seus escolhidos, para que tenham perseverança na escolha que fizeram e uma escolha que seja feita com perseverança em um caminho de santidade. É isso que nós suplicamos ao Senhor hoje. Todos nós cristãos devemos estar atentos a essa dimensão da vocação dentro da igreja. Todas as vocações que decorrem do batismo são importantes. Mas por que a igreja hoje reza especificamente por aquelas pessoas que se consagraram através da vida sacerdotal e religiosa? Porque fundamentalmente essas pessoas, elas fizeram uma escolha de vida que é de dedicar-se integralmente ao Senhor. Eu sou muito convencido que o que fez a nossa religião crescer tanto, caríssimos irmãos, não esqueçamos disso, temos uma religião que é a maior do mundo, difundida em diversos povos, línguas e nações, de tal modo que nós não temos uma identidade com uma nação somente. E o grande dom que nós temos com a igreja, que fez com que o evangelho pudesse ser difundido, é o ter pessoas que, desimpedidas de uma família que foi constituída, então na liberdade de poder ser enviadas de uma nação a outra, foram levando o evangelho. Se nós não tivermos o ministério sacerdotal dentro da igreja, nós não vamos ter grande parte daquilo que o Senhor nos deu para a nossa santificação. Então, pense, por exemplo, no sacramento da Eucaristia. Nós precisamos de um sacerdote para que ele seja realizado. Por esse motivo, São Francisco vai dizer, depois Santa Catarina de Siena vai repetir, que se encontrar um sacerdote o mais pecador e um anjo do Senhor, ele se ajoelharia e beijaria a mão do sacerdote, porque através dele, através do seu ministério, o Senhor todos os dias desce sobre cada altar, no pão e no vinho, como ele fez no seio da Virgem Maria. Hoje nós, na primeira leitura, nós escutamos dos Atos dos Apóstolos mais um discurso de Pedro. É aquele discurso que Pedro vai fazer diante do Sinédrio, depois de ter curado aquele homem coxo de nascença na porta do templo de Jerusalém. Ali então, Pedro, depois de ter feito um discurso para a multidão, ele vai ser levado diante do Sinédrio, que vai reprová-lo por ele estar pregando, falando para o povo no templo e dizendo da ressurreição de Jesus. Então, interrogado, Pedro vai responder: é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Nós sempre ouvimos essa mesma temática. Já é tempo, por exemplo, de nós decorarmos, memorizarmos aquilo que é o centro do discurso de Pedro, porque isso aqui é o anúncio do querigma, é o anúncio da primeira da nossa fé. Aquilo que cada cristão deve estar convencido, é o básico do caminho de fé, para depois nós irmos acrescentando outros valores para a nossa existência. Mas tem uma dimensão própria desse discurso que é a citação do Salmo: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Então, os líderes da religião de Israel, até mesmo com falso testemunho, eles vão rejeitar a pessoa de Jesus. Era a pedra que não servia para a construção que eles queriam manter. Jesus é aquela pedra que muda a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro. Então essa pedra, ela foi rejeitada por eles, que eram os responsáveis da religião de Israel, os construtores. Vós, os construtores, rejeitastes.
Mas Deus pega essa pedra desprezada, e que a cruz é o símbolo desse desprezo colocado na vida de Jesus pela humanidade, e Deus pega esta pedra e transforma em uma pedra angular, ou seja, uma pedra fundamental para a sua construção, para a construção da igreja, e transforma essa pedra em uma pedra importante, aquela pedra que é difícil de achar, aquela pedra única que vai no ângulo e se encaixa ali. Esta é a pedra que sustenta o edifício. Então é a pedra angular. Aquele que foi desprezado, que não servia nem para colocar no fundamento, se torna a pedra angular. E isto é a obra de Deus. Vós o crucificastes, mas Deus o ressuscitou. Então, a afirmação final vai dizer: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Este é o nosso Senhor, e o tempo da ressurreição nos convida a reafirmarmos a nossa fé na singularidade, na importância, na excelência de Jesus Cristo. É o motivo do Evangelho de hoje que nós escutamos sempre neste domingo, o texto do capítulo 10 do Evangelho de São João. Escutamos discursos diferentes, mas é sempre aquele discurso do pastor. Por esse motivo, esse é chamado Domingo do Bom Pastor. Na verdade, Jesus usa uma expressão, uma palavra grega, kalos, que não quer dizer precisamente bom, mas Jesus é o belo pastor. Quando nós falamos bom pastor, nós aplicamos logo um conceito moral, ou seja, moralmente bom. Mas Jesus quer dizer mais, que ele atrai pela sua beleza. É a beleza da sua bondade, é a beleza da sua misericórdia, é a beleza deste homem que passou fazendo bem e curando a todos. Então, é esta sua beleza que atrai, que Jesus nos apresenta hoje, mas uma beleza que se mostra, sobretudo por aquilo que ele faz pelas suas ovelhas. Precisamente na parte do Evangelho de hoje, Jesus se apresenta assim: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É diferente do mercenário. O que é um mercenário? Quando tinham muitos pastores em uma vila, eles se juntavam e contratavam uma pessoa. O mercenário, porque era pelo dinheiro, trabalhava para receber. Então essa pessoa, digamos por contrato, ela era obrigada a enfrentar um animal de pequeno porte, a enfrentar até 2 cachorros, mas quando viam diversos ele podia abandonar. Se via um leão, um urso também, ele não precisava defender, podia fugir. Mas Jesus vai dizer: enquanto o mercenário abandona as ovelhas, eu sou o bom pastor, eu dou a vida por minhas ovelhas. Nesse discurso de Jesus do Evangelho de São João, em que nós vamos ouvir em diversos momentos, nós vemos a excelência do amor de Deus, que ultrapassa até mesmo aquilo que os outros faziam e podiam ser considerados bons pelo que faziam. Assim era o mercenário. Tanto era considerado bom que era contratado pelos donos das ovelhas, mas ele não estabelecia uma ligação de amor, uma ligação vital, que é esta que Jesus nos diz que ele estabelece com as ovelhas. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, eu dou a vida por minhas ovelhas. E continua: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou minha vida pelas ovelhas. É essa a insistência de Jesus. Conheço as minhas ovelhas. Nós sabemos já por algumas passagens bíblicas que o conhecimento bíblico não é só uma questão racional. Sempre é fácil recordar aquela citação onde Maria disse: eu não conheço homem, que não quer dizer que ela não sabe distinguir o que é um homem, que nunca viu um homem, não. Quer dizer que não teve uma relação íntima com o homem. Então, Jesus está dizendo que ele tem uma relação com as suas ovelhas, que é uma relação de amor e de afeto a ponto de dar a vida. E é que este contato pessoal, personalizado de amor, que o Senhor quer ter com cada um de nós, suas ovelhas. Supliquemos ao Senhor nesse dia que envie vocações, bons pastores para a sua igreja, para o seu rebanho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.